Nesse domingo tão especial, tão bonito. Você percebe que quem foi ao domingo passado, a missa, essa leitura é uma continuidade daquilo que foi vivido por Jesus. No domingo passado, Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, no domingo passado, e leu aquela passagem do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou a proclamar boa nova aos pobres, a curar os corações feridos, a libertar os cativos. E esse evangelho é uma continuação direta, no qual Jesus já começa dizendo: hoje se cumpriu sobre mim essa profecia que vocês acabaram de ouvir dos meus lábios. Eu sou esse ungido, que veio para curar os pobres, para libertar os oprimidos pelo diabo, que veio para inaugurar um tempo da graça de Deus, né? E o evangelho começa também dizendo que eles ficaram admirados com as palavras de encanto que saíam da boca de Jesus. E é ou não é verdade que Deus é encantador, né? Tanto que o profeta Jeremias disse: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? A sedução de Deus é muito forte. Nós sacerdotes, por exemplo, um homem ou uma religiosa, para largar tudo, a possibilidade de se casar, de ter uma família, de trabalhar para se consagrar totalmente a Deus, é uma pessoa que foi seduzida pelo amor de Deus, né? Só que o duro, meus irmãos, é que mesmo tendo reconhecido as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus, eles tropeçaram no próprio orgulho, na própria vaidade. Eles não reconheceram, não aceitaram. Ué, mas esse aqui não é o filho de José? Como é que ele está falando coisas tão encantadoras? Como é que ele está curando pessoas? Não, aqui não. E Jesus teve que repetir esse provérbio. Vocês vão me dizer: médico, cura-te a ti mesmo. É a mesma coisa de dizer hoje em dia, né? Esse santo de casa não faz milagre. E ele deu o exemplo de Eliseu, que podia curar tantos leprosos em Israel, mas curou o sírio Naamã, que veio a Israel. Deu o exemplo de Elias, que poderia ter sido o canal da providência de Deus para tantas viúvas em Israel, mas o foi para uma viúva estrangeira por causa da dureza de coração. E o que impediu esses homens, essas mulheres em Nazaré de aceitarem Jesus? Duas coisas, três. Em primeiro lugar, o orgulho e a vaidade. O orgulho de reconhecer, de aceitar, né? De não querer aceitar. Não aceito que esse aí é bom. Não, ninguém é bom como eu sou o melhor, não é? Muitas vezes a gente não aceita que Deus pode agir na nossa vida através do genro, através do marido, através da sogra. Deus age através de quem Ele quer, mas muitas vezes esse orgulho, essa vaidade, aquele ali não. E gente, você sabia, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que quando nós não somos humildes, nós nos colocamos em luta direta contra Deus. Quantas vezes Deus está usando alguém, muita gente do ENF aqui, né? Do seu grupo de oração. Aquele lá não. Aquele lá eu conheço, ele pecava, padre. Não, a esposa daquele lá é complicado. Não, padre, aquele lá tem um passado que só o pai. Não, padre, aquele lá mamava, bebia, só na cachaça. Como é que Deus está usando? Deus usa quem Ele quer. E muitas vezes a gente deixa de receber curas, bênçãos, milagres, graças por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Segunda coisa que impediu aqueles homens de receberem Jesus e aceitarem que Ele era o Messias na sua cidade. Por quê? Eles tiveram dificuldade de acolher a simplicidade de um Deus encarnado. Porque para a maioria dos credos naquela época, e até hoje para a maioria das religiões, Deus é algo distante, é uma energia, é um espírito criador da natureza, de tudo, é o transcendente. Não, em Jesus Deus se fez um ser humano, que nasceu em Nazaré, muito possivelmente brincava na rua, não jogava futebol, que não tinha sido inventado ainda, né? Mas devia chutar alguma coisa lá na época, porque essa coisa de chutar é mais forte do que a gente, né? Sobretudo o menino, quando é novo, né? Gosta de chutar tudo. Brincava ali na rua, eles conheciam. Então eles não acolheram a simplicidade de Deus, do Deus que estava ali no dia a dia, do Deus que trabalhou na carpintaria, do Deus que fazia as coisas ali junto com José. Talvez Jesus tivesse feito móveis para muitos daqueles que estavam ali, porque ele ajudava o seu pai José na carpintaria. Talvez Jesus tivesse até errado na medida daquela mesa. Não, esse aí, filho de José, ele errou na medida da mesa que fez para mim lá. Até hoje a gente está sentando torto, não é?
não acolheram a simplicidade de Deus. Isso acontece muitas vezes com a gente, você sabia? Tem muita gente que não recebe bênçãos, graças e curas, porque quer que Deus haja sempre numa pirotecnia espiritual, né? Tem que ser forte, tem que ter trovão. O padre tem que ter uma voz assim, sabe? Eu tenho que sentir arrepios na missa. Não, Deus não age sempre assim. Deus age na simplicidade. Deus age quando ninguém está vendo. Tem muito cristão que é viciado na picanha do domingo, mas não sabe viver o arroz e feijão da segunda até o sábado. Que é só picanha, que é só festa, que é só domingo. Deus só age em eventos, quando o pregador vem e grita e baba, né? Tem pregadores que babam. Claro que não aqui no Brasil, nem no seu grupo de oração, né? Quanto mais grita e mais baba, parece que melhor é, né? Mais unção. Às vezes o cara não está falando nada com nada, ele está gritando, isso aqui é um papel branco, e todo mundo, né? Não é? Deus age na simplicidade, quando não tem grito, quando não tem cura, no dia a dia. Não, mas esse Jesus do dia a dia não, a gente quer um Deus forte, espetaculoso, aquela pirotecnia espiritual, né? Um Deus que venha plantando bananeira no espírito aqui, né? E fazendo milagres. Não tiveram, muitas vezes a gente não recebe graça porque a gente não acolhe a simplicidade de Deus, a cotidianidade de um Deus encarnado que se revela no meio das coisas simples. E a terceira coisa que impediu esses homens e essas mulheres de receberem esse milagre foi a falta de fé neles mesmos. Olha só, quando você não acredita em Deus, no que Deus pode fazer em você e através de você, você barra a graça de Deus na sua vida. Porque, veja bem, Jesus não era um deles, sim ou não? Então é como se eles estivessem falando, não Jesus, você não pode ser tão bom assim, porque aqui no meio de nós ninguém pode ser tão bom assim. A gente não vale nada mesmo, a gente é um povoado aqui fedido, aqui só tem cachaceiro, todo mundo aqui deve, nome no Serasa, todo mundo aqui. Como é que alguém pode fazer milagre e falar bonito assim? Não. No fundo eles não acreditavam neles mesmos, a ponto de dizer que no meio de nós não pode ter ninguém bom. Muitas vezes a gente é assim também nos nossos grupos, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Achamos que ninguém pode ser bom, mas Deus quer usar e quer exaltar quem Ele quer. E a gente tem que ter humildade de acolher a obra de Deus, de reconhecer o que é bom no outro, de elogiar. Os orgulhosos nunca elogiam, os humildes sim, são capazes de reconhecer. Nossa, que pregação boa, nossa, que você cantou bonito, nossa, você é uma boa mãe. Sabe? Vençamos essas coisas, irmãos, lutemos para reconhecer Jesus e aceitar o que Ele faz na nossa vida, mesmo quando a gente não entende. Vamos ficar em pé? Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã, nos batizando, nos enchendo. Vem arrancar do nosso coração, Espírito Santo, o orgulho, a vaidade, essa mania espetacular de querer buscar pirotecnia espiritual em tudo, só coisas espetaculares. Nos faz acolher a simplicidade de um Deus encarnado, Espírito Santo. Vem libertar o nosso coração do apego à nossa visão fechada, às nossas ideias tão reducionistas de tudo. Vem, Espírito Santo, nos batizar, abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Encha-nos com os seus dons, dá-nos um coração semelhante ao de Jesus, Espírito Santo. Nos batiza nessa manhã, dá-nos um coração mais simples, mais humilde, que nós não nos coloquemos em luta contra Deus. Vem, Espírito Santo, nos ensina a reconhecer o que tem de bom em nós, nos outros. Cura o nosso coração ferido pelo orgulho, pela vaidade, pela impureza, pelo pecado. Faz a tua obra em nós, Espírito Santo, nos batiza.